Boa noite, pessoal. São 20 horas e 30 minutos do dia 29 de setembro de 21. Vamos começar a nossa aula síncrona da semana. Espero que todos estejam bem. Eu estou me recuperando aí de cálculo na glândula salivar, coisas que só acontecem comigo. Estou com um carocinho aqui que de vez em quando me incomoda. Mas vamos lá. Tá? Conforme vocês forem entrando, depois eu vou subir essa aula lá no canal e vou deixar o link na plataforma aula. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Bom, nós paramos aqui na aula passada. Nós demos a definição para vocês do que é uma permissão e uma concessão, tá? De um serviço público, né? Ou seja, é um instrumento previsto em lei, que é a Lei das Concessões Públicas, tem esse número aqui, em que a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município pode passar alguns serviços públicos, não são todos, tem que haver uma previsão na Constituição Federal, na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do município, para que ele passe a iniciativa privada, ao invés do próprio ente federativo prestar por si só essa prestação de serviço. Tá? Existem várias modalidades, mas nós vamos nos ater a essas duas aí, a concessão e a permissão. A concessão, ela é uma delegação do serviço público. Essa delegação é feita pelo poder concedente, ou seja, ou a União através de um de seus órgãos, suas autarquias, né, ou o Estado, ou o município, ou o Distrito Federal. A concessão ela só pode ser mediante licitação na modalidade concorrência pública. Tá? A lei da licitação existe em várias modalidades, mas a concessão ela exige essa modalidade, que existe um ritual um pouco mais complexo para que você possa participar de uma concorrência pública. Uma outra característica é que a concessão só pode ser licitada a uma pessoa jurídica ou a um consórcio de empresas de pessoas jurídicas. Tá? E como eu estou falando de um determinado serviço público, essa empresa ou esse consórcio de empresa deverá demonstrar ter capacidade técnica para desempenhar esse serviço, por sua conta e risco e por prazo determinado. A concessão normalmente tem prazo de 30, 50 anos. Tá? E é muito difícil, depois que é feita a concessão, do ente cancelar essa concessão. Né? É assinado depois quem vencer a licitação, né? Quem adjudicar o objeto da licitação, assina um contrato e esse contrato dá bastante garantia para que ele consiga desenvolver a sua atividade econômica, ou seja, prestar esse serviço de forma mais tranquila, né? É óbvio que esse serviço ele será fiscalizado o tempo todo, tanto pelos usuários quanto pelo próprio ente concedente. Tá? E também nesse contrato existem as hipóteses em que a concessão pode vir a ser rescindida, revogada. Né? Mas aí tem que ser feito um procedimento administrativo específico, enfim. Né? Então, essa é a característica da concessão do serviço público. A permissão já é uma situação um pouco menos ritualística, né? Menos burocrática. Tá? É uma delegação como a outra, mas é a título precário. Veja o que a lei fala, a título precário. Esse título precário diz que a qualquer momento o poder concedente pode cancelar a permissão. Tá? É feita também uma licitação, mas é uma licitação numa modalidade mais simples,
às vezes carta convite, às vezes um chamamento público, né, para que um determinado serviço seja prestado, né? E neste caso a permissão ela pode ser concedida tanto à pessoa física quanto à jurídica. Da mesma forma como anterior, tanto um quanto o outro deverá demonstrar ter capacidade para desempenhar esse serviço por sua conta e risco. Ou seja, ele vai para o mercado, né, e vai disputar lá o mercado, prestar o serviço e oferir lucro. Ok? Então, nós temos essas duas modalidades. É importante a gente entender isso, tá? Por quê? Porque nós vamos ver logo em seguida alguns serviços públicos da União, né, da União Federal, que podem ser prestados por ela mesma através de uma autarquia ou mediante concessão, tá? Então é importante a gente entender isso aí. E é óbvio que a lei também vai amarrar como que deve ser feito a prestação desse serviço, tá? Então nós vamos para frente aqui, nós vamos ver, tá? Então olha aqui, ó. As concessões, permissões estarão sujeitas à fiscalização pelo poder concedente, responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. É aquilo que eu falei lá atrás. Quem estiver usando daquele serviço público e vai estar pagando por isso, que pode ser, por exemplo, uma tarifa numa rodovia, né, quando a rodovia foi privatizada, ou seja, passou para atividade privada, uma rodovia federal, então será feita uma concessão pública pelo DENIT, né, uma concorrência pública. Normalmente eles fazem uma bolsa de valores que dá mais alcance, né, de divulgação. E aí, quando você vai passando por cada um daqueles pedágios, você vai pagando aquelas taxas lá, tá? Você, como usuário, você pode fiscalizar e fazer denúncia, ok? Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários. Eu dei um exemplo ali atrás, que é você usar uma rodovia federal que foi privatizada, mas poderia ser um aeroporto, poderia ser um canal de televisão, ou uma rádio, uma estação de rádio, poderia ser, por exemplo, uma operadora de serviços de telefonia móvel celular, ou uma empresa de internet, tá? Tudo isso. Uma linha de transmissão, uma geração de energia elétrica, uma distribuição de energia elétrica, e no caso, a distribuição é nos estados. Toda concessão ou permissão pressupõe prestação de serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários, conforme estabelecido nas normas pertinentes, porque cada tipo de serviço tem uma norma específica e vai ter uma agência que vai fiscalizar essa prestação de serviço, tá? E aí a própria lei, para não deixar margem à interpretação, ela diz o que é um serviço adequado. Isso aqui não fui eu que escrevi aqui, isso aqui eu copiei da lei, tá? Serviço adequado é aquele que vai satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, tá? Generalidade é aquilo que ele não pode dizer quem que pode utilizar o serviço, tá? Então, essa generalidade diz que é geral. Qualquer pessoa que quiser utilizar o serviço, ele vai ter acesso, tá? Ele deve ser regular, ele deve ser contínuo, ele deve ser eficiente, ele deve ser seguro, deve ser cortês e atual, tá? A atualidade aqui é uma pegadinha, tá? Às vezes as pessoas não falam, mas o que quis dizer de atualidade? Tem que ser hoje? Não. A atualidade aqui, ele está dizendo que compreende a modernidade das técnicas do equipamento e das instalações e a sua conservação,
bem como a melhoria e expansão do serviço. Tá? Então, uma operadora de celular, quando ela é instada a colocar as antenas do 5G, ela não vai fazer isso só porque ela está fazendo uma benesse, está sendo cortês, né? Sendo uma mera liberalidade por parte dela, não, porque a lei obriga que ela adote sempre as técnicas mais modernas, mais atuais, tanto a nível de equipamento quanto nas instalações e a sua conservação. Tá? Então, é por isso que você exige, por exemplo, numa concessão de uma rodovia, a manutenção constante, tá? Porque você tem que conservar as instalações. E conforme forem aparecendo novas técnicas de pavimento, ele tem que aplicar lá, de sinalização, enfim, o que for. Ele é obrigado a aplicar. Ah, mas fica caro. Não interessa, está no seu contrato, você tem que aplicar, tá? Tem que adotar. Vamos lá. Política Nacional das Relações de Consumo, tá? Isso vai estar lá no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Ele diz o seguinte: como o Código de Defesa do Consumidor ela é uma lei complementar, ou seja, ela vem complementando a Constituição, ela vem cumprindo uma ordem emanada da Constituição Federal, ela vai trazer, em algum momento, quais são as políticas públicas que o Estado brasileiro deverá praticar ou colocar em prática a partir da edição dessa lei para todo o centro, digamos assim, enquanto essa lei vigorar. Tá? Então, são ações que o Estado deverá proporcionar dentro do mercado de consumo no sentido de regular as relações de consumo. Mas não é só apenas e tão somente regular. A Política Nacional das Relações de Consumo, ela impõe alguns objetivos, algumas metas, né? E alguns pressupostos ao Estado brasileiro. E quando fala ao Estado brasileiro, entenda também aquele que estiver no mercado de consumo, seja na condição de fornecedor de produto ou de prestador de serviço. Tá? Então, o que diz lá o artigo 4º? Diz o seguinte: a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, o respeito à sua saúde, o respeito à sua segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida de todos, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. E aí ele vai dizendo quais são os princípios que tem que ser seguido, né? E são os princípios que vão fazer nascer esse novo ramo do direito, que é o direito do consumidor. Então, o primeiro princípio é o princípio da vulnerabilidade do consumidor, né? Que ele diz o seguinte: reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Parece uma coisa simples, mas quando você começa a ver as decisões que vêm vindo dos tribunais de justiça ao longo desses anos todos, e o que os escritores, os doutrinadores têm entendido, interpretado e colocado para quem é um estudioso desse ramo do direito, você vai ver que esse princípio da vulnerabilidade do consumidor ele é bem extenso. Não é complexo, mas ele é extenso. Então, vamos lá. Já nós vamos ver os princípios, tá? Bom, na política nacional, como eu disse ali, das relações de consumo, essa política, né, vai dizer o seguinte: olha, os governos, sejam eles federal, estaduais ou municipais, deverão agir
na relação de consumo, no mercado de consumo, no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Por quê? Porque ele é o elo vulnerável, ele é o elo fraco, tá? E ele vai dizer quais são as formas através das quais pode haver uma ação da administração federal, estaduais ou municipais e distrital dentro desse mercado de consumo, tá? Pode ser por iniciativa direta, pode ser por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, associação dos consumidores do Baixo São Francisco, associação de proteção ao consumidor, associação de metrologia de proteção ao consumidor, vai ver se as tomadas estão corretas, se os fios estão dentro do padrão, as padronizações. Né, pela presença do Estado no mercado de consumo, através de fiscalização, por exemplo, através de normatizações, pela garantia de produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Então, quando você vai montar uma indústria no Brasil, eu vou montar uma indústria de tomada, daí um exemplo, tá? Eu posso fazer uma tomada de qualquer jeito? Não, eu tenho que seguir as normas. Tem que entrar lá na ABNT, pegar uma daquelas normas para dizer como que eu posso fabricar uma tomada, quais são os insumos que eu posso colocar e que eu devo colocar, né? Quais são as características desse insumo, o que é plástico, o que é cobre, né? O parafuso que vai ali, qual é a bitola, as dimensões desse cobre, qual é a capacidade de intensidade de corrente elétrica que ele deve aguentar sem que ele queime, e aí vai indo, né? O nível de isolamento, são todas características que a norma traz, e a partir daí você vai fabricar, vai botar sob teste para ver se funciona, se passa nos padrões de norma, e assim vai indo. Eu dei um exemplo de uma tomada, mas poderia ser um ventilador, poderia ser uma televisão, poderia ser uma chapinha, pode ser um ferro de passar roupa, o que for, tá? Tudo tem uma norma a ser seguida. E não é uma opção do Estado, é uma obrigação do Estado, tá? Não há uma discricionalidade. Vou ou não vou? Não, ele é obrigado a estar lá. Bom, quando tiver algum problema no mercado de consumo, o Estado deve intervir no sentido de buscar a harmonia dos interesses desses participantes, ok? Mas sempre com a ideia de que o consumidor é o elo fraco dessa coisa toda aí. Tudo bem? Tá? Então, a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo, a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, aqui ele vai fazer uma mediação entre os interesses do consumidor e a necessidade de você fomentar o desenvolvimento do parque industrial nacional. Tá? Você não pode ter uma indústria parada no tempo. Nós já estamos falando em carros elétricos, né? Então, nós vamos ter que começar a fazer uma transição do carro que nós temos a combustão hoje para os carros elétricos, que muda totalmente a forma de dirigir, de como você vai operar esse equipamento. Então, tem que fazer toda uma transição para explicar, ensinar as pessoas a como utilizar esse novo bem de consumo que está por chegar aí, porque é uma necessidade mundial. Tá? Sempre com base na boa-fé e equilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores. Essa expressão aqui, boa-fé, gente, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Isso aparece direto, tá? Direto. Aqui, ó. Boa-fé, tá? Isso aqui no direito ele é muito importante, tá? O que é boa-fé? É você agir ou deixar de agir no sentido de não prejudicar ninguém. Tá? Isso é que se chama boa-fé. Tá? Então, quando você age de má-fé,
é porque a sua ação ou omissão foi, de alguma forma, deliberada, premeditada, no sentido de causar algum ônus excessivo a uma terceira pessoa. E aí, toda vez que você age de má fé, o Estado reprova a sua ação. Ou seja, com imposição de multa, ou com restrições de ir e vir, ou com perda de patrimônio, alguma coisa assim. Tá? Então, tomem cuidado com essa expressão boa-fé. Tá? Então, eu estou destacando aqui para que depois apareça bem no vídeo essa luzinha aqui. Tá? Ai, deixa eu tirar esse troço aqui, daí fica com uma mancha preta. Tá? Incentivo à educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vista à melhoria do mercado de consumo. Em razão disso, aí veio uma lei depois dizendo que todo estabelecimento comercial tem que ter uma cópia do Código de Defesa do Consumidor. Fora isso, programas, palestras em escolas e tudo mais, vai ajudar a conscientizar o consumidor de seus direitos e seus deveres, tá? Isso aqui é muito importante também. Direitos e deveres. Criou-se no país, nos últimos anos, 30 anos, que os cidadãos brasileiros e os nacionais brasileiros são portadores de direitos. Né? Só isso. Parece que eles só têm direito, não tem dever nenhum. Tá? E aí, esse portador de direito, esse direito vem da onde? Para essas pessoas vem do Estado. Então, para eles é o seguinte, o Estado é aquele quase escravo que tem que garantir os direitos para eles, mas eles não têm dever nenhum com o Estado. Aí eles depredam ônibus, depredam escolas, estragam praças, porque eles não têm deveres, eles só têm direitos. Isso é uma visão socialista equivocada, tá? Muito equivocada, muito errado. Tá? Isso aí é ruim para o conjunto da sociedade, porque o que forma o Estado é a sociedade. O Estado não é um ente como se fosse uma empresa, ele é formado por todos nós. Então, ao mesmo tempo que você tem direito, você também tem dever com o Estado. Ok? Tranquilo? Incentiva a criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Nós vimos recentemente, a questão de um ano atrás, um problema de uma cerveja famosa de Minas Gerais, que eles deram uma manutenção no equipamento lá e a solda que foi feita nesse equipamento não foi bem feita. E aí uma solução refrigerante começou a entrar na cerveja. E algumas pessoas foram contaminadas e morreram por conta disso. Então, é exatamente essa questão do controle de qualidade e de segurança dos produtos que falhou. Tá? E aí pessoas vão responder criminalmente por isso, além dos prejuízos que causaram. Ok? Então, por isso que essa questão do controle de qualidade, da padronização, ela tem que ser o tempo todo fiscalizado. Então, se amanhã ou depois vocês estiverem trabalhando, por exemplo, numa empresa, num pool de fazendas, por exemplo, vocês têm que manter o controle de qualidade do que vocês recebem de sementes para estocagem, os defensivos agrícolas, combustível, manutenção dos equipamentos agrícolas, como que você vai fazer a plantação, né? Quem é que vai acompanhar o desenvolvimento vegetativo daquela lavoura, observar se está aparecendo praga, e isso não é um ano, é todo o sempre. Tá? Eu dei um exemplo, que aqui o nosso estado é um estado de fronteira agrícola, mas eu poderia estar falando de pecuária, eu poderia estar falando de uma rede de lojas de lanche que você está trabalhando a nível de alta gestão, ou uma rede de boutique, ou
supermercado, ou uma rede de clínicas odontológicas, enfim. Tá prestando serviço? Controle de qualidade o tempo todo. Está entregando produto? Controle de qualidade o tempo todo. Tá? Não tem como depois dar aquela desculpa, foi sem querer. A lei não permite. O sem querer não existe. Tá? Eu não sei por que você voltou. Eu não sei por que ele voltou. Eu não sei por que ele voltou. Vamos lá, vamos ver se agora ele foi. Vamos para frente. Bom, se houver abusos praticados no mercado de consumo, o Estado deve intervir fazendo a proibição ou a repressão, tá? Preventivo e repressivo. Beleza? Inclusive, olha aqui, isso aqui é uma outra parte que chama muita atenção, ó. Concorrência desleal. Isso aqui é muito interessante. O que é concorrência desleal? É quando uma empresa começa a praticar preços muito abaixo do custo para quebrar os concorrentes. A gente chama isso de dumping, tá? Então, vamos imaginar que eu sou uma pessoa afortunada, tenho várias fazendas de gado e montei 10 açougues aqui em Cuiabá. Aí eu começo a vender o quilo da picanha a R$10 o quilo, costela a 5, filé a R$15 e vou mantendo esse preço. O que vai acontecer com os outros açougues? Eles vão quebrar. A hora que todos os outros açougues quebrarem, vai ficar só os meus açougues. Aí eu subo o preço, ponho o preço que eu quiser. Aí eu vou colocar a picanha a R$100 o quilo e você só tem um lugar para comprar, que é um dos meus açougues. Então, a concorrência desleal, ela é proibida exatamente para evitar esse tipo de situação, tá? Utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais, signos distintivos, tá? Vocês viram recentemente que saiu uma reportagem que tinha sido inundado no mercado uma quantidade grande de cervejas falsas, de uma marca aí famosa. As pessoas pegavam as garrafas, fabricavam lá uma cerveja qualquer, conseguia a tampinha igualzinha, mandou alguém fazer a tampinha lá igualzinho, tampava, envasava e vendia como se fosse essa cerveja aí famosa, né? Então isso aí é proibido. Até porque você não sabe nem em que condições essa cerveja está sendo fabricada, tá? Teve uma época aqui que você comprar o uísque lá do Paraguai era complicado, né? Eles faziam um negócio lá qualquer, botava iodo para ficar com aquela cor do uísque, e você estava tomando um negócio lá que você achava que era uísque, não era, né? Por isso que sempre quando eu vou num lugar que tem esses uísque aí, Tabajara, eu peço um pão e jogo uma gota desse uísque no pão. Se o pão ficar azul, a hora que ele bater no pão ficar azul, que o trigo com o iodo reage e aí fica azul, significa que é falso. São as macetinhas que a gente vai aprendendo nos botecos da vida, tá? Porque isso aí pode causar prejuízos enormes aos consumidores, tá? E quem está fazendo isso está no mercado de má fé. Lembra lá da boa fé que eu falei lá atrás? Pois é isso. Racionalização e melhoria de serviços públicos, tá? Nós não podemos esquecer, nós já vimos ali atrás, que existem muitos serviços públicos que estão no mercado de consumo. Água, esgoto, energia elétrica, telefonia, por aí vai. Né? Serviço de transportes urbano, interestadual, né? Isso tudo é serviço público. Estudo constante das modificações do mercado de consumo. Né? O mercado de consumo ele altera porque a tecnologia não para de alterar. Então você tem que estar sempre
acompanhando essas modificações que a tecnologia nos traz. Ok? Bom, quais são os instrumentos que estão disponíveis ao poder público? Primeiro, assistência jurídica, tá? Integral e gratuito para o consumidor carente, ainda que através das. Aí vem defensorias públicas. O que é uma defensoria pública? É um órgão, uma autarquia, nesse caso é do Estado, tá? Que ela é formada por advogados que prestam assistência jurídica para aquelas pessoas carentes que não conseguem contratar um advogado. Existe a Defensoria do Estado, existe do município de Cuiabá, e normalmente as faculdades de direito também prestam esse serviço gratuito à população carente. Tá? As promotorias de justiça de defesa do consumidor, tá? Isso aqui é um órgão importante, porque ele faz a defesa coletiva. Tá? Ela não cuida no varejo. Não adianta você ter um problema e ir no Ministério Público para ele resolver. Ele não vai resolver. Mas esse seu problema pode ser o problema de muitas outras pessoas. Então, ele vai e propõe uma ação cujo efeito é erga omnes para toda a sociedade. Tá? Estão entregando energia elétrica inadequada em tal lugar. Ele entra com uma ação civil pública para obrigar que toda aquela região tenha os parâmetros de energia elétrica corrigidos, adequados dentro que as normas vão. Então, a ação do Ministério Público sempre é a nível coletivo. E é muito importante. Muito importante. Eles fazem um trabalho assim, fantástico. As delegacias de polícia especializadas. Por quê? Porque existem crimes no mercado de consumo. Tá? Por exemplo, aquele que eu falei daquela cerveja adulterada é um crime. Tá? Então, existe uma parte do Código de Defesa do Consumidor que são os crimes que são cometidos dentro do mercado de consumo, quais são as penas que se aplicam para cada tipo de crime, e aí tem a Polícia Civil, a Judiciária Civil, que vai investigar esses crimes. Se pegar em flagrante, apreende, manda a investigação para o Ministério Público, ele analisa, oferece a denúncia e a pessoa vai responder criminalmente, né, na Justiça. E aí os juizados especiais e as varas especializadas para soluções de litígios de consumo. Você comprou uma passagem aérea e aí deu no show, ou sumiu a sua mala no destino, ou cortaram a sua energia elétrica e você estava com a conta paga, o teu carro zero começou a dar problema e a concessionária não conseguiu resolver, teve 30 dias para resolver e não resolveu. Né? Então, você pode ir tanto num juizado especial quanto na justiça comum, né? Dependendo do valor da causa, do que for, para buscar socorro ao Poder Judiciário. Tá? E, finalmente, estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. Ok? Bom, princípios gerais do direito do consumidor. Bom, como eu disse, o que faz o direito do consumidor um ramo do direito é o fato dele ter os seus próprios princípios, ou seja, como que ele resolve os seus conflitos, quais são os parâmetros que ele coloca para a sociedade quando o assunto se tratar relação de consumo, ok? Da mesma forma, o direito civil ele é um ramo do direito civil, né, do direito, por conta dos princípios que ele tem, que é diferente, é um pouco diferente desses daqui. Aí, quando eu falo do direito tributário, é porque ele tem princípios, formas de como que ele cuida dos assuntos quando se referir a tributos, ok? Então, assim sucessivamente. Qualquer outro ramo do direito, direito penal, penal, processual civil, previdenciário, trabalhista, e vai embora. Tá? Vários ramos, ok? Bom, nós temos o princípio da vulnerabilidade, está lá no artigo 4º,
Nós temos o princípio da solidariedade, o princípio da vulnerabilidade. Ainda tem mais esses 4 aqui, que é a vulnerabilidade agravada do consumidor criança, do consumidor idoso, eu estou chegando aqui, do consumidor analfabeto, do consumidor deficiente. Princípio da solidariedade. Princípio da boa-fé, princípio do equilíbrio, intervenção do Estado, efetividade, harmonia das relações de consumo. Deu uma travadinha aqui no meu computador. Princípio da vulnerabilidade, tá? Vamos nele lá. Primeira coisa que é uma presunção, tá? Você presume, você não precisa nem ter a certeza. Tá? A presunção é diferente da certeza, tá? Essas duas hipóteses, elas são admitidas no direito, à exceção do direito penal. No direito penal só se admite a verdade real, a certeza. A presunção, não, você não pode presumir que a pessoa cometeu um crime. Você tem que ter a certeza que ele cometeu o crime. Nos outros ramos do direito, não. Tá? Você pode ter a certeza, mas você pode ter uma presunção, você pode presumir, você pode desconfiar, porque é muito verossímil o que ele está falando. Tá? É muito próximo, aquilo que ele está falando é muito provável que tenha acontecido. Isso a gente chama de presunção. Neste caso, essa presunção está na lei. A própria lei já diz, olha, o consumidor não interessa a situação dele, ele é, na relação de consumo, a parte vulnerável, o elo fraco. Tá? Então, não dá nem muita margem de interpretação para o juiz. Por quê? Porque antes do Código de Defesa do Consumidor, era histórico o desequilíbrio jurídico entre consumidor e fornecedor. Se comprava uma televisão, estragava, o cara falava, problema seu, compra outro. Não, mas espera aí, não, compra outro. Né? Hoje em dia isso não acontece mais. Então, por conta desse histórico desequilíbrio é que veio a lei e veio o Código de Defesa do Consumidor e diz, o vulnerável da relação é o consumidor. Tá? Beleza? Por quê? Porque, historicamente, o fornecedor do produto ou o prestador de serviços colocava o consumidor numa situação muito desfavorável. Abandonava o cara, não tinha uma pós-venda, largava ele, né? Largava ele na mão. Até hoje você vê algumas empresas tentando forçar a barra, mas aí o Poder Judiciário intervém nessa relação e aí o advogado vai invocar o princípio da vulnerabilidade e vai colocar isso para o juiz. Tá aqui, a situação é essa. Né? Essa condição desfavorável, em regra, está ligada a determinadas condições ou qualidades que são inerentes à pessoa do consumidor, ou em razão de uma posição de força que possa ser identificada do outro sujeito da relação jurídica. Como que você vai brigar com a concessionária de energia elétrica? O que você conhece de energia elétrica? Você tem um corpo de pessoas e de técnicos, de engenheiro para te ajudar? Você tem dinheiro suficiente para brigar com o corpo de advogados que ele tem? É essa que ele está falando aí, é uma posição de força. Então, você é vulnerável até por isso, até para você fazer uma prova de que a sua televisão queimou, a sua geladeira queimou, foi por um problema de oscilação da energia elétrica, até você conseguir fazer essa prova é muito difícil. Tá? Por conta da sua vulnerabilidade. Mesmo eu tendo conhecimento nessa área, eu tenho dificuldade, muita dificuldade de fazer a prova. Só se eu conseguir entrar lá dentro, pegar os equipamentos registradores dele, tá aqui, oscilou mesmo e foi braba a oscilação a ponto de queimar tudo. Tá? A opção do legislador foi no sentido de que todos os consumidores sejam considerados vulneráveis, na medida que, em regra, não conseguem ter as rédeas da relação de consumo. Eles não têm o controle.
né? Ou seja, estão permanentemente expostos a práticas comerciais dos fornecedores de produtos ou dos prestadores de serviços no mercado de consumo. Então, o legislador falou, ó, o consumidor ele é o elo vulnerável e eu declaro isso em lei. Não precisa provar isso. E aí ele vai falar, no entanto, ao ser examinado o caso em concreto, o que é o caso em concreto? É aquele caso que apareceu ali para o juiz analisar, tá? Os efeitos desse princípio podem ser reduzidos ou podem ser ampliados, segundo as regras da proporcionalidade da livre convicção do juiz, tá? Então, assim, esse princípio da vulnerabilidade, ele poderá ser, dependendo da condição do consumidor, abrandado. Por exemplo, é um contrato de consumo e eu sou um advogado, eu conheço direito contratual. Então, na hora de eu discutir, mesmo eu estando discutindo em juízo uma relação, um contrato de consumo, o juiz vai aplicar o princípio da vulnerabilidade mais abrandada. Ele não vai me ver tão vulnerável assim pelo meu conhecimento técnico. É nesse sentido. Da mesma forma, uma pessoa que ela é mais limitada cognitivamente, ela não teve muito estudo, então ela vai ter muito mais dificuldade para entender um contrato de consumo. Neste caso, o princípio da vulnerabilidade será expandido para melhor proteger esse consumidor vulnerável. Nesse diapasão, né, nesse parâmetro, a doutrina e a jurisprudência vêm distinguindo diversas espécies de vulnerabilidade. A autora Cláudia Lima Marx, ela diz o seguinte, ó, existem vários tipos de vulnerabilidade, a vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade jurídica, a vulnerabilidade fática e a vulnerabilidade informacional. Ela enxerga esses 4 tipos de vulnerabilidades, tá? Então, o que ela chama de vulnerabilidade técnica? É na hipótese quando o consumidor não possui conhecimentos especializados sobre o produto ou serviço que adquire ou utiliza em determinada relação de consumo. Tá? Então, você vai contratar, por exemplo, um serviço de restauração dos seus dentes. Você não entende nada do que vai acontecer ali dentro, porque você não tem conhecimento técnico, científico suficiente, a não ser que você seja formado em odontologia, né? Então, é nesse sentido que ele está falando. Tá? Presume-se que o fornecedor possui o conhecimento adequado de como se deve bem utilizar ou aplicar um determinado produto ou serviço. Portanto, é dele que se exige esse conhecimento e o dever de bem informar o consumidor sobre os riscos que aquele serviço, aquele produto possa lhe causar. Ok? Então, essa é a vulnerabilidade técnica, de acordo com aquela escritora. Vulnerabilidade jurídica decorre da falta do conhecimento por parte do consumidor de seus direitos e deveres nas relações de consumo, ou seja, na falta de compreensão sobre as consequências jurídicas dos contratos de consumo que celebra. Tá? Não apenas a falta de conhecimento jurídico coloca o consumidor na situação de vulnerabilidade, assim como a falta de conhecimento de contabilidade, em economia, em matemática, financeira, enfim, qualquer conhecimento científico que não domine e que gere impacto no seu patrimônio. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade em matemática financeira. Entendeu? Sempre tive, nunca escondi isso de ninguém. Tá? Eu fico fazendo 1 milhão de cálculos para entender aquelas coisas que você faz um contrato de financiamento, fala, cara, deixa eu entender qual que é essa taxa de juros que eu estou pagando. Eles estão falando alguma coisa, mas eu estou desconfiando que não é. Tá? Então, essa é a vulnerabilidade jurídica. Então, quando ela fala jurídica, não é apenas sobre leis, tá? Mas sobre os efeitos que um contrato de consumo pode causar no seu patrimônio. Então, pode ser relacionado a uma lei, pode ser relacionado à contabilidade, à economia, à matemática financeira, ok? Então, está relacionado aos efeitos jurídicos que um contrato de consumo pode causar para você, impactando o seu patrimônio.
Bruno Mirage, que é um outro doutrinador muito respeitável, inclusive é um dos livros que eu adoto, tá? Ele explica que a vulnerabilidade jurídica é presumida com relação ao consumidor não especialista, tá? Mas não é para, no caso, eu que tenho uma formação em jurídico, em direito, tá? Então, é presumida a pessoa não especialista, pessoa natural, não profissional, ou a quem se pode exigir a posse desse conhecimento. Todavia, com relação ao consumidor pessoa jurídica ou ao consumidor profissional, aquele que é formado em direito, aquele que atua na área do direito, é razoável exigir-lhe o conhecimento da legislação e das consequências econômicas de seus atos. Daí porque a presunção, neste caso, ainda que se trate de presunção relativa a iuris tantum, é que deva possuir tais informações. Por que na pessoa jurídica ele retira a vulnerabilidade jurídica, ou ele abranda bastante a vulnerabilidade jurídica? Porque as pessoas jurídicas sempre vão ter a pessoa jurídica vai ter um corpo de advogados, ou internos ou externos, que vai estar ali assessorando, tá? As empresas não saem assinando o contrato sem passar por um advogado especialista em dar uma lida antes. Isso é erro primário fazer isso, tá? Todo contrato. Igual o outro. Não, não. Vamos ver, porque é igual ao outro o texto, mas as pessoas não são iguais. Então, tem alguma coisinha de uma pessoa lá que você tem que botar um pouco mais de garantia ou menos garantia, tá? Então, todo contrato, vocês forem trabalhar numa empresa, tem que passar no jurídico antes. Minuta, faz a minuta, manda para o jurídico vai analisar, vai dar as sugestões dele. Você acata ou não, se você quiser. Tá? Vulnerabilidade fática, por abranger genericamente muitas situações, é uma espécie ampla do reconhecimento da debilidade do consumidor, da fragilidade do consumidor. A mais usual é a vulnerabilidade econômica do consumidor em relação ao fornecedor, na medida em que essa realidade decorre da falta dos mesmos meios ou do mesmo porte econômico de um grupo econômico ou de uma multinacional que atua no mercado de consumo. Como que você vai conseguir competir, por exemplo, com uma montadora lá, sei lá, vou usar um exemplo. A Gurgel, você comprou um carro da Gurgel, usei a Gurgel porque ela não existe mais. Você comprou um carro da Gurgel e está com defeito. Tá? Então, como é que você vai brigar com ela? Então, eu tenho que usar o princípio da vulnerabilidade para dizer, o carro veio com defeito, eles que provam que não tem o defeito. Bom, aqui agora vem a vulnerabilidade informacional, tá? Então, a doutrinadora lá fala, a escritora fala, que na sociedade nossa atual é conhecida como a sociedade da informação. Eu estava vendo um documentário, acho que ontem, dizendo que a cada dia aparece 4.000 novas pesquisas sobre alguma coisa. Né? Então, é algo absurdo. Tá? Então, é conhecida como a sociedade da informação, em que o acesso à informação sobre determinado produto e a confiança despertada em razão da comunicação e da publicidade coloca o consumidor numa condição passiva e sem condições, a priori, no primeiro momento, de atestar a veracidade dos dados, bem como suscetível aos apelos do marketing dos fornecedores, marketing das propagandas. Tá? Então, às vezes, você está vendo uma novela ou está assistindo um filme, no intervalo vem alguma coisa que parece ser aquilo que realmente, uma propaganda que parece ser aquilo que realmente você está precisando. Tá? Então, e aí depois você é compelido a efetuar uma compra de algo que depois você vai ver não é aquilo que você realmente precisava, e você foi, de certa forma, enganado, levado a tomar uma decisão equivocada. É isso aí que a gente chama de vulnerabilidade informacional. Você não sabe se aquilo presta, você não sabe se aquilo vai atender às suas
as suas necessidades, mas você deu crédito, acreditou naquela pesquisa. Colocaram lá dizendo que aquele molusco é muito bom. E depois você vai ver, ele é muito indigesto. Tá? Bruno Miragem, fazendo uma menção a Paulo Valério Dalpai Moraes, ele fala também da vulnerabilidade política ou legislativa, que resulta na ausência ou forte debilidade do poder do consumidor em relação de lobby dos fornecedores dos poderes do Estado, especialmente no legislativo e no judiciário, pressionando por leis ou decisões favoráveis aos seus interesses e em detrimento ao direito do consumidor. Então, isso aqui é muito interessante. Tá? Quando saia o Estatuto, o Código de Defesa do Consumidor, saem imediatamente as agências nacionais começam a editar normas regulatórias de cada um do seu setor. Então, a ANEEL, que é da energia elétrica, ela editou uma norma lá famosa. A partir daí, era uma norma que realmente olhava o consumidor de uma forma mais vulnerável. A partir desse momento, as concessionárias, eu deduzo, não posso afirmar, mas eu estou deduzindo que as concessionárias começaram a fazer lobbies dentro lá da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, para ir aos poucos alterando essas resoluções, abrandando as obrigações das concessionárias. Tá? Então, se você fizer um estudo de quando saiu a resolução tal, e conforme na linha do tempo ela vai sendo alterada em prejuízo à vulnerabilidade do consumidor, fica muito claro que isso aí não veio do nada, tá? Que é o que o Paulo Valério Dalpai Moraes está falando e o Bruno Miragem faz referência a ele. Eu dei um exemplo, mas na Anatel deve ter acontecido a mesma coisa e assim vai. Dalpai Moraes também fala da vulnerabilidade biológica psíquica e da vulnerabilidade ambiental. Tá? A biológica e psíquica decorre de novas técnicas especializadas de marketing dos grandes grupos econômicos. Você pode notar hoje, você vai baixar um aplicativo, ele pergunta, posso seguir tudo que você está olhando? Por quê? Porque se você permitir que ele fique seguindo tudo que você vê na internet, ele já começa a oferecer para você produtos para você consumir. Algo assim impressionante, essa inteligência artificial, que é exatamente isso que o Dalpai Moraes está falando. Coloca você numa situação de vulnerabilidade, tá? Ok? Então, são as estratégias de marketing com inteligência artificial que te força a consumir, às vezes, coisas que você não precisa consumir, tá? A ambiental, sendo aquela que apresenta ao consumidor ao lhe ser oferecido no mercado de consumo produtos e serviços que, destacando os seus benefícios, em verdade apresentam grandes riscos de dano ao meio ambiente, afetando por via reflexo o direito à vida, à saúde e segurança do consumidor. Bom, em resumo, o princípio da vulnerabilidade é aquele que estabelece a presunção absoluta da fraqueza ou debilidade do consumidor no mercado de consumo, de modo a fundamentar a existência de normas de proteção e orientar sua aplicação na relação de consumo. Poderá, todavia, variar quanto ao modo como se apresenta em relação a cada consumidor. Tá? Aquilo que eu falei. Não dá para eu invocar o princípio da vulnerabilidade jurídica sendo eu formado em direito, a não ser que seja jurídico com relação à matemática financeira. Aí não é a minha área. Tá? Em face às suas características pessoais e de suas condições econômicas, sociais e intelectuais, na medida que certas qualidades pessoais do consumidor, por dar causa a uma soma de fatores de reconhecimento de vulnerabilidade agravada,
também chamada pela doutrina de hipervulnerabilidade do consumidor, que servirá como critério de interpretação e aplicação das normas de proteção no caso concreto. Então, quando o juiz, olhando a condição da pessoa, a sua capacidade intelectual, sua condição social, econômica, e ele está olhando aquilo que está na frente dele no processo judicial, ele pode interpretar que está diante de uma vulnerabilidade agravada. E aí ele vai tomar uma decisão mais protetiva ao consumidor do que ele daria se não fosse essa condição. É que ele diz que será critério de interpretação dos fatos que estão ali, tá? Finalmente, certas qualidades pessoais do consumidor, por dar aso, por dar espaço a uma série de fatores de reconhecimento de sua vulnerabilidade na relação de consumo, o que a doutrina denomina de vulnerabilidade agravada ou hipervulnerabilidade, serve de critério para a interpretação e aplicação das normas de proteção deste consumidor, uma espécie de cuidado especial, aquilo que eu falei ali atrás, do Estado em relação à peculiaridade do caso. Tá? Pessoal, nós já temos 1 hora de aula, tá? E eu vou parar por aqui. Na aula que vem a gente continua. Espero que todos estejam bem, né? Qualquer coisa a gente vai se falando lá no nosso grupo, tá? Então, boa noite a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.